Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor permaneça no meu e no seu coração. Amém? Aqui quem vos fala é seu amigo apóstolo Fabiano, da cidade do Rio de Janeiro. E eu quero trazer uma mensagem direta do coração, do trono do grande Deus, para alimentar a sua vida. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, um dos profetas maiores. No capítulo 5, vai nos falar a respeito da parábola de uma vinha que foi considerada má. Versículo 1 nos diz assim: o profeta Isaías vai dizer: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. E uma palavra profética vai sair dos lábios desse homem chamado Isaías. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, ruins. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens também de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais podia fazer a minha vinha que eu não lhes tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em um deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Ou seja, o Senhor desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Queridos de Deus, sal e terra deste mundo. Nesta ocasião, nós estamos no Antigo Testamento, lendo uma passagem onde um grandiosíssimo profeta chamado Isaías está sendo usado debaixo de uma grande inspiração. Esse homem chamado Isaías, ele foi um aristocrata por nascimento, irmãos. Ele foi muito bem educado, teve um chamado divino aonde o tornou um oráculo, um proclamador dos oráculos de Deus. Ele foi um instrumento escolhido por Deus em Jerusalém, mas teve o seu fim martirizado. Ele foi um homem que foi cortado, cerrado pelo meio, irmãos, pelo meio. Isaías, então, ele exerce o seu ministério por um período de mais de 40 anos. 40 anos de ministério. Então, quando ele começa a proclamar aqui no capítulo 5, ele vai fazer uma parábola falando a respeito de uma vinha. O Espírito Santo sempre gosta de falar de vinha. Vinha representa muito bem a terra das uvas, portanto, a terra que vai produzir o vinho, que é o simbolismo do Espírito Santo, mas também do sangue de Jesus. Nós estamos percebendo que o coração de Deus não estava satisfeito, porque Deus está dizendo: olha,
Eu criei uma vinha e eu esperei que a minha vinha desse uvas boas, mas ela não fez isso, ela deu uvas bravas. Eu, o Deus Todo-Poderoso, que poderia destruir tudo, acabar com tudo, ou não ter criado nada, estou criando uma vinha. E quero que o meu povo, portanto, libere, faça criar, faça nascer uvas boas. Mas essa minha vinha está dando uvas bravas. Então vai vir uma sentença. Sempre após um período de declaração divina, vai vir uma sentença. Olha, nós precisamos atentar para as sentenças que Deus dá. Há um grupo de pessoas que tem por costume, ainda que o façam inconscientemente, chamar a graça de Deus de graxa, de transformar a graça, a liberdade amorosa que Deus nos concede em libertinagem, a trocar a santidade pela impureza, em tratar as coisas boas, leves, agradáveis em hostis, malignas, obras más. Mas nós não fazemos parte do povo que foi chamado para completar ou fazer obras más. Portanto, quando vem a sentença vem assim: agora, pois, vos farei saber o que eu pretendo fazer à minha vinha. Veja, a palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Logo, subentende-se que Deus vai fazer tudo o que é necessário para completar a obra que ele começou. Se você que está me ouvindo agora sabe que Deus começou uma obra na sua vida, porque você já ouviu muito isso, porque você acreditou nisso, entenda que Deus ele vai fazer você passar por várias e várias situações, desertos, vales. Não se assuste. Ele quer que a vinha dele venha dar frutos bons. Porque a sua vida, a sua terra, a sua vida, ela precisa dar frutos bons, uvas boas, uvas não bravas, não amargas. Deus quer, Deus exige que você frutifique maravilhosamente para o reino, que você seja uma bênção para as demais pessoas. Deus quer e Ele faz por onde para que você seja essa bênção. Deu o próprio Filho, o último Adão, para refazer, para consertar um erro que o primeiro Adão cometeu. Ele não somente fez isso, mas enviou o seu próprio Espírito Santo na terra para poder te ajudar, para poder te consolar. Aqui no livro de Mateus, capítulo 21, há uma passagem maravilhosa, lá no versículo 33, que diz assim: atentai noutra parábola. Jesus vai dizer uma parábola, irmãos. Aqui é Jesus, hein? Não é Aristóteles, Confúcio, Maomé, não. Quem vai falar é o Cristo. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou a uns lavradores, resolveu pagar uns lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receberem o quê? Os frutos, o dinheiro daquilo que eles trabalhavam. E os lavradores, agarrando esses servos, espancaram a um, mataram o outro e o outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo e vamos nos apoderar da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Jesus pergunta. E responderam: fará morrer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos, Senhor.
Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um outro povo, que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Entenderam. E conquanto buscassem prender o Senhor, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. Veja a importância, portanto, desta mensagem, que vai falar com você sobre a importância de discernimento, a capacidade de entender o que a palavra está dizendo, o que Deus está dizendo, o que a sua própria vida está falando para você nesse momento. O que a sua vida está falando para você nesse momento? Você ainda acredita que há uma esperança e um bom futuro para você? Sim, pois é. E o que você está objetivando? O que você está tratando no teu coração? Você ainda mantém a mesma fé? Você ainda mantém o seu ministério de pé? Seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele alto, seja ele baixo, o seu ministério está de pé? O seu discernimento espiritual está de pé? Você ainda continua dando ouvidos às palavras do seu líder? Você continua prestando atenção às palavras da pessoa que melhor te instrui, ou das pessoas que melhor te instrui? Ouça eles e ouça elas. Porque foi necessário que Cristo contasse uma parábola para dizer para os fariseus e para alguns de outras seitas, alguns sacerdotes, que aquela palavra já havia sido dita, anunciada por um profeta no passado. E que aquele momento ali, então, estava se cumprindo. Iriam prender o Filho de Deus, iriam espancar o Filho de Deus, iriam matar o Filho de Deus, iriam fazer de tudo com o Filho de Deus. Mas mesmo assim, os olhos dele estavam cegos. Vamos avançar? Sabe qual é, portanto, a outra vinha? Sabe qual é, portanto, o outro povo que tomou posse da vinha e que precisa lhe render, então, bons frutos? Isso mesmo, eu e você, que não somos judeus, que não somos israelitas, que não fomos hebreus. Você precisa ter gratidão no teu coração por causa do filho ter pego a sua vinha e entregue na sua mão. Por quê? Porque o povo dele o rejeitou. Você precisa produzir, pois, bons frutos de arrependimento, praticar as boas obras, porque nós fomos chamados para praticar as boas obras. Não, de maneira alguma, abaixe a sua guarda, não, de maneira alguma abaixe a altura que Deus te colocou, não, de maneira alguma. Se Deus te elevou de alguma forma espiritualmente, permaneça aí e não desça. Nós fomos chamados para praticarmos as boas obras. São as boas obras que Tiago diz que nós temos que manifestá-las, porque aquele que diz que tem fé, mas não manifesta boas obras, é mentiroso. Aquele que diz que tem Cristo, mas que não manifesta as obras, ou seja, não manifesta frutos dessa fé, está enganando. Eu quero que você neste momento pense, como é que está a tua parte na vinha? Você está colhendo alguma coisa para o reino? Você está trabalhando em alguma coisa para o reino, porque o dono da vinha já está chegando. Tudo isso já está bem pertinho de acabar, viu? Ele está vindo. Ele está vindo. Os países estão em guerra. Os países estão se desentendendo cada vez mais. Ele está vindo. O que você produziu no reino de Deus? Como você quer ser tratado quando você chegar no céu? Como um qualquer que vai chegar com a palma das mãos apenas?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus.